Olá! Se você é estudante de medicina ou médico generalista, esse conteúdo é para você. Eu sou Daniel França, neurocirurgião, e nesse perfil eu ensino a neuro na prática que a faculdade não te ensinou, em até 28 dias. Aproveita e clica no curtir e segue o meu perfil para não perder mais dicas. Então hoje eu vou falar sobre reflexos neurológicos, como testar e como interpretar adequadamente os achados da exploração desses reflexos. Primeira coisa que eu sugiro para você é que você separe esses reflexos em dois grandes grupos. Primeiro são os reflexos osteotendíneos, como o reflexo patelar, o reflexo aquileu, bicipital ou tricipital. E um outro grupo de reflexos chamados reflexos do tronco cerebral, que são extremamente importantes no caso de pacientes graves com rebaixamento de nível de consciência. Então, o que estuda um reflexo? O reflexo ele é usado para estudar uma via anatômica, certo? Então, se eu vou estudar o reflexo patelar, por exemplo, eu tenho que entender que esse reflexo existe porque existe uma via aferente, um centro de integração e uma via eferente. Eu estimulo a via aferente através da pancada no tendão patelar e isso é respondido com uma contração do quadríceps e, portanto, elevação da perna, né? Extensão da perna. Então, quando eu testo um reflexo, eu estou, na realidade, testando a viabilidade estrutural. Eu estou analisando a normalidade anatômica e funcional de uma via neurológica responsável por aquele reflexo. Então vamos lá. O reflexo patelar. O reflexo patelar tem uma via aferente, tem um centro de integração que é L4 e tem uma via eferente. Se eu testo o reflexo patelar e ele está normal, eu já sei que a via aferente, o centro de integração, que é o quarto segmento da medula lombar, e a via eferente estão normais. Se eu testo o reflexo e esse reflexo está diminuído ou abolido, eu posso pensar o seguinte: bom, ou a informação não está chegando ao centro de integração, ou eu tenho um problema no centro de integração, ou eu tenho um problema na via eferente, que é o nervo periférico. Se eu tenho um reflexo patelar que está exaltado, ora, aí eu já tenho uma outra interpretação. Eu entendo que a via aferente, o centro de integração e a via eferente estão funcionando, porque o reflexo está lá, está até maior do que o que ele deveria estar. Então, se ele está exaltado, é porque está faltando o freio descendente, está faltando a modulação central. E aí eu tenho uma outra interpretação. Então, sempre tenha em mente isso. Um reflexo, qualquer que ele seja, ele visa a avaliação da integridade anatômica e funcional de uma via neurológica. Mesma coisa com os reflexos de tronco. O reflexo córneo-palpebral, por exemplo. O reflexo córneo-palpebral é aquele reflexo no qual é provocada a contração do orbicular do olho, ou o fechamento do olho, pelo toque leve dentro do globo ocular. Né? O toque, você pode tocar até na esclera, não precisa tocar na íris. Então, ele avalia, de novo, uma via neuronal. Que via é essa? É a via da sensibilidade, trigêmeo, sensibilidade da face, trigêmeo. Ele avalia um centro de integração, que está na ponte, e avalia um via eferente, que é a via que leva à contração dos músculos da face, que é o nervo facial. Então, se eu toco aqui na esclera de um paciente e ele fecha os olhos, eu estou entendendo que a via aferente, trigêmeo, está normal, o centro de integração, ponte, está normal, e a via eferente facial está normal. A resposta normal para esse reflexo é o fechamento dos dois olhos. Se eu toco num olho e apenas um olho fecha, o que eu interpreto? Eu interpreto que a via aferente está normal, que o centro de integração está normal, mas que eu tenho algum problema na via eferente, porque vai para um e não vai para outro. Então, são essas as interpretações que a gente vai ter a partir do exame dos reflexos de tronco. E, no caso da abolição de reflexos de tronco, isso tem uma eloquência muito grande. Por quê? Porque todos os núcleos integradores, os centros integradores dos reflexos de tronco estão no tronco cerebral. Então, se eu perco todos os reflexos de tronco cerebral, isso é uma indicação direta de que o tronco cerebral parou de funcionar. Por isso que é tão importante estudar os reflexos de tronco ou a sua ausência num paciente que está em coma com rebaixamento de nível de consciência. Entendeu? Eu fico à disposição de vocês, coloca dúvidas aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder. Você tem outros colegas que precisam conhecer esse conteúdo? Marca eles aqui nos comentários e compartilhe.